paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 5, que diz assim: Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Meu Deus, olha que interessante, hein? Primeiro os escribas e fariseus se aproximam de Jesus para procurar alguma coisa para acusá-lo. Jesus é irrepreensível. Aí eles olham para aqueles que estão ali em volta de Jesus, seus discípulos, que são a sua família ali naquele momento. Não consigo achar alguma coisa nele, vamos achar na sua família. Olha para os discípulos, vê que eles estão comendo sem lavar a mão. Só que primeiro eles repreenderam os discípulos. Depois que eles repreenderam os discípulos nem tinham para eles agora voltam para Jesus. Ô, seu Jesus, o senhor que é mestre, o senhor que é entendido da lei, você conhece as tradições, o senhor pratica, o senhor não está comendo com eles, né? Com as mãos sujas. Ô, seu Jesus, por que esses discípulos andam com o Senhor e eles não seguem a tradição dos antigos? Estão comendo com a mão suja, seu Jesus. Por que isso? Então, eles tentaram acusar Jesus, não conseguiram. Eles viram os discípulos fazendo aquilo, repreenderam os discípulos, não foi suficiente. Agora eles vão virar para Jesus, porque eles querem acusar Jesus de algo. Vamos ver se esse Jesus, se ele vai praticar a justiça. Só que nós temos que entender, existe a justiça aqui na terra, existe a justiça do céu. E às vezes a justiça aqui da terra, ela não anda de acordo com a justiça do céu. Ela se desvia de seu propósito. Ela se desvia. A justiça do céu, ela não assombra de variação. Ela é justa e acabou, ponto final. A justiça da terra, ela pode ser comprada, pode ser dada um favorzinho. Ela não é, vamos falar assim, realizada 100%. Então, ô seu Jesus, e aí? E agora? O senhor não vai falar nada? E a justiça da tradição, que fala que não pode comer sem lavar as mãos? Você vai zelar por essa justiça? Olha que coisa terrível, hein? É aquilo que a gente fala, né? A Bíblia diz assim: dai a César o que é de César. Jesus falou isso. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Muitos não entendem. Dai a César. Quem era César? César era o imperador da época. E esse imperador, ele baixou leis sobre aquele povo, sobre aquela região, leis de convivência, leis tributárias, leis sanitárias, como nós temos muitas leis hoje, tem várias leis. Essas leis, na teoria, são boas, porque elas prevêem uma boa convivência, um ambiente, vamos falar assim, habitável, que vai zelar pelo bem da maioria das pessoas. Muitos não querem seguir a lei. Esses que não seguem a lei precisam ser punidos. Porém, nem todas as leis humanas são boas, nem todas as leis humanas vão de acordo com a palavra de Deus. Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Enquanto a lei de César, a lei que nós temos aqui, a nossa Constituição Federal, as leis municipais, estaduais e federais são boas e estão de acordo com a palavra de Deus, nós vamos dar a César o que é de César. Porém, o que é de Deus eu tenho que dar a Deus. Então, se a lei fala para eu fazer alguma coisa que vai contra a lei de Deus, eu não posso deixar que a lei de César sobreponha a lei de Deus. A lei de Deus, ela é mais alta. A lei de Deus, ela é mais importante, ela fala mais alto. Então, cabe a mim praticar a justiça da lei de Deus e não da lei de César. Cabe ali, naquele momento, a Jesus a praticar a justiça do céu e não a justiça da tradição dos anciões, que foi criada por homens, que foi criada por religiosos, que agora ali está sendo confrontado. Então, qual é a justiça, seu Jesus, que o Senhor vai praticar? Porque é a lei dos anciãos. E toda lei tem que ter justiça, tem que ser colocada para funcionar. Não é toda lei. É toda lei que é boa e que não vá contra a lei de Deus. E nós precisamos aprender isso, porque hoje nós fazemos muitas coisas de acordo com a lei do homem que vão contra a lei de Deus. As pessoas não têm coragem
de colocar a lei de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar. E nós precisamos voltar a colocar a palavra de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.